Saudações aeronáuticas a todos os aviadores e amantes da aviação. Sejam bem-vindos ao Aeropodcast. Eu sou Josilde Cristóvão. Eu sou José Teixeira. E juntos somos os apresentadores do Aeropodcast. O primeiro podcast focado 100% na aviação civil angolana. Aqui nós vamos ter conversas com especialistas da aviação. Vamos ter conversa com controladores de tráfego aéreo e muitas outras profissões que trabalham dentro do aeroporto. No episódio de hoje, recebemos hoje um Paiva profissional com vasta experiência. Ao longo desta conversa, vamos explorar um pouco daquilo que é o aeroporto, a sua estrutura e a sua operacionalidade. Seja bem-vindo, Dr. Eugênio Paiva, e apresenta para lá em casa, para quem está nos assistindo, poder saber quem é o doutor. Obrigado. Obrigado, Josildo. Obrigado, Dr. Teixeira, pelo convite. Bom, eu sou Eugênio Paiva, sou um profissional da aviação, como bem disseste. Sou um oficial de operações aeroportuárias, também sou um gestor de segurança operacional. Portanto, sou especialista na área de segurança operacional. Ok. Em nome do Aeropodcast, queremos já agradecer a sua presença aqui no nosso programa, nesse primeiro episódio. Obrigado. Eu que agradeço também pelo vosso convite. Sinto-me lisonjeado, na verdade, por estar aqui presente para poder falar sobre o aeroporto, dar vida e voz aos técnicos aeroportuários espalhados por toda a Angola. Desde já, nós, os comandantes do Aeropodcast, a tripulação e os passageiros, gostamos de saber o teu percurso da aviação, como começou o teu desejo em trabalhar esta área, ou se foi algo espontâneo, em que área começaste e em que ano entraste para a aviação. Interessante essa pergunta. Porque eu comecei na aviação, a apoiar a aviação diretamente no ano de 99. Era um jovem adolescente, tinha o desejo de trabalhar, né? Então tinha uma tia que trabalhava na TAG e eu gostava de ver aviões. Naquele tempo costumavam levar brinquedos, né? O nome de brinquedos, costumavam levar brinquedos vindo da TAG. Então queria saber mais da TAG. Eu pedi à tia que me arranjasse um emprego na TAG. Eu tinha aí cerca de 16 anos, mais ou menos. Queria trabalhar, queria ir na TAG. No aeroporto, eu vi ela subir, naquele lado do Viano Prenda, na altura em Luanda. E ela saía, passava lá para mais para baixo, passava pela minha casa e subia. Então queria também ir lá, a tia. Tanto é que havia um posto médico, um centro médico, e que a mãe às vezes nos levava lá. Essa publicidade também trabalhou lá, né? Levava-nos lá e eu conseguia ver os aviões. Então ouvia aquele barulho dos aviões. Eu queria estar aí naquele sítio. Felizmente a tia em algum momento conseguiu algo e colocou-nos lá a trabalhar não diretamente com os aviões, mas com viaturas, né? Era na altura aprendiz de chaparia, de bate-chapa. Então eu ia trabalhar lá na seção de chaparia. Então, diretamente, ou seja, indiretamente, apoiava o setor da aviação, né? Aeronáutico, porque costumava ir à área das estruturas, à área de mecânica, à área da DME, de manutenção, ia ver e via as pinturas dos aviões. Portanto, aquilo fez crescer o desejo. Mas depois houve um interregno, um intervalo, tive que parar com aquilo porque precisei estudar, né? Chegou o momento do ensino médio, e o ensino médio eu passei a estudar de manhã, então parei, comecei a estudar, depois ingressei na universidade e voltei a ter este desejo quando um amigo da família vivia aí próximo de nós. Ele trabalhava na altura na Inana. Estava no Soio, tinha sido transferido do Soio para Luanda e falava sobre o trabalho dele. Ele era o controlador de tráfego aéreo, atualmente controlador de tráfego aéreo, falava sobre o trabalho. Aí voltei a ter o desejo de trabalhar no aeroporto, na Inana, na TAG, qualquer coisa ligada ao avião. Sim. Portanto, surgiu uma oportunidade que houve um concurso público, em 2009, houve um concurso público, colocamos os documentos nesse concurso público, felizmente fomos selecionados, fizemos os exames, o técnico e outros mais,
E passamos, fizemos a formação em 2010, setembro de 2010 começou a formação de oficial de operações aeroportuárias. Portanto, em 2010 fiz a formação até, devia ter sido até fevereiro de 2011, setembro a fevereiro ou a março. Depois ingressamos, começamos a trabalhar como oficial de operações aeroportuárias durante muitos anos, cerca de 10 anos ou mais. Depois houve um upgrade, né, uma mudança na carreira, e abracei também a carreira de gestor de segurança operacional. Portanto, sou um OPA, por excelência, mas também sou, agora atualmente, né, faço trabalho de segurança operacional no aeroporto. Então, esse é o percurso. Um percurso longo, uma história muito interessante. Como oficial da aviação, começou praticamente em que área? Em que área, praticamente? O que é que fazia na altura? Oficial de operações aeroportuárias. Era oficial, também conhecido no aeroporto, né, nos aeroportos talvez em Angola. São esses técnicos são conhecidos como OPA. Oficial de operações aeroportuárias, OPA. Eles são gestores da placa. Eles têm uma área muito transversal, né? Fazem a gestão do pátio ou da placa de estacionamento. Essa gestão envolve também o parqueamento das aeronaves. Como dizia o oficial de operações aeroportuárias, né, o OPA, ele tem uma missão muito abrangente no aeroporto, é uma área muito, muito importante, fundamental nos aeroportos. Porque esta área vai desde a supervisão no lado de terra, que eventualmente poderemos esclarecer mais tarde, né? Supervisão do lado de terra e lado do ar. Portanto, temos, né, atualmente um grande profissional, excelente profissional, um oficial de operação aeroportuária de GEMA, foi nosso instrutor desta carreira mesmo. Ele na altura era o coordenador do curso e também era o instrutor de operações aeroportuárias. Ele dizia que, chama-se Oswaldo Pires, ele dizia que a missão do OPA ou a visão do OPA vai além do lado do ar, vai além do aeroporto. Portanto, o que é que o OPA faz? Começando pelo lado terra, o OPA faz uma supervisão do terminal, né? Certificar-se que os balcões de check-in estejam a fluir bem, que talvez nós a fila é um facilitador também no lado de terra, ver os carroceiros de bagagem se estão a circular bem, ver o indicador, né, de recepção de bagagem, como é que está esse movimento. No lado do ar, o OPA é o gestor da placa, é ele que faz a supervisão, a gestão dos slots, né, dos locais onde vão parquear os aviões, quantos slots de parqueamento nós temos, quantas posições temos, posição para que tipo de aeronave nós temos. Ele já sabe a programação das companhias, de que a aeronave vai receber, nos horários que vai receber. Então ele já faz como que um rascunho, uma cábula, de que imaginam o Boeing 737, o 777, o Dash e outros vão meter na projeção X, Y e Z. E quando essa aeronave vem, o OPA é aquele que sobe na viatura, conhecida como Follow Me. Aquela viatura xadrezada, né? Amarela no aeroporto. O OPA é aquele que conduz aquela viatura e depois faz aquela sinalização na aeronave para vir, né? Também chamado de marshal. O OPA é aquele que recebe as informações na torre de controle. A torre, naturalmente, é quem tem o contato com as aeronaves. O OPA recebe a informação da torre de controle, das estimas, das chegadas, qual é a hora estimada de aterragem da aeronave. Aí ele ajusta ainda mais a sua gestão do pátio. Depois de fazer o parqueamento, tem contato às vezes com a tripulação, pode ser com a tripulação ou com a entidade de apoio à aeronave, né, das operações de terra, portanto, da área de handling. Os despachantes de voo vão lá na sala de operações, fazem o despacho da aeronave, preenchem um certo formulário, terem um certo briefing, né, fazem o despacho da aeronave. Depois desse despacho, o OPA é aquele ente que volta a ligar a torre e dá conta que esta aeronave tem todos os trâmites superados e pode seguir caminho, né, para voltar
Portanto, a atividade do OPA é transversal, né? É bastante importante. Há quem diga que o OPA é o coração do aeroporto. Portanto, o aeroporto é um ecossistema multifuncional, né? Que, ao dizer que o OPA é o coração do aeroporto, não se quer dar mérito demais ao OPA e desmerecer outras áreas. Negativo. Ninguém é mais importante que o outro no aeroporto. Todos têm funções diferentes, mas essas funções diferentes encaixam-se uma da outra, né? Se uma função falha, quase que o sistema todo ruim. Okay. É como uma engrenagem. Né? Certo, como se vem numa peça, uma engrenagem, se tirar um daqueles dentes, numa correia, por exemplo, de distribuição, ou uma corrente de distribuição, se tirar um dos dentes, o motor não vai. Então não vai. Portanto, então todos somos assim. Então o OPA é uma corrente, é um dos dentes nessa engrenagem aeroportuária. Ouvimos um pouco daquilo que foi dito pelo Dr. Eugênio e também entraste um pouquinho no tema, né, que nos trouxe aqui no tema de hoje, sobre o funcionamento de um aeroporto. Falaste sobre o lado do ar, lado terra, falaste sobre os OPAs, né, ou a OPA, o Oficial de Operações, ser o coração do aeroporto, e ter também outras áreas que, quando uma falha, a outra não, as outras áreas não conseguem executar. E nos criou uma dúvida. Em termos mais simples e comuns, ou em termos técnicos, como é que funciona o aeroporto nos dias de hoje? O que é um aeroporto e quais são as principais estruturas e órgãos dentro de um aeroporto? Muitas perguntas numa só. O que é um aeroporto e como funciona? Vamos responder então o que é o aeroporto e como funciona o aeroporto. Bom, um aeroporto é uma infraestrutura em terra, em mar, né, na água, preparada para aterragem e descolagem de aviões. Né? Aterragem e descolagem de aviões, onde convergem vários entes, vários componentes, portanto, desde companhias aéreas, desde stakeholders, desde concessionários, a própria gestão aeroportuária, né? Portanto, a empresa operadora do aeroporto, que naturalmente não é a companhia aérea, tem uma empresa própria que gera os aeroportos, tem os seus funcionários próprios, né? Depois tem as companhias aéreas também que vêm fazer negócio aí dentro do aeroporto. Né? Enquanto a infraestrutura é criada, e lhes é alocado o espaço para eles fazerem os seus negócios. Portanto, tem as lojas, né, de utilidades, temos o Serviço de Imigração Estrangeiros, naturalmente temos segurança, que é a polícia, né, a Polícia Nacional, tem também aquela segurança da aviação civil que é conhecido como AVSEC, tem uma área conhecida como segurança operacional, né, que naturalmente é a área que corresponde atualmente. Né. Portanto, o aeroporto é um ecossistema multifuncional, mas com o objetivo principal de criar condições seguras, operações seguras para chegada e partida de aviões, com pessoas ou mercadorias, carga ou mercadorias. Lá em casa quem está se perguntar o que é um segurança, o homem da segurança operacional. Segurança operacional. Sim. Segurança operacional. Bom, segurança operacional. Vamos lá. O que é uma segurança operacional ou o que faz a segurança operacional? Muitas coisas que acontecem no aeroporto, ou para o aeroporto fluir como tal, muitos assuntos acontecem nos bastidores, né, que não se sabe. Por exemplo, todo mundo quer viajar e quer viajar com segurança, tranquilo, né? Ouviu, por exemplo, que num certo aeroporto ou com uma certa companhia há insegurança, as bagagens perdem, ou o voo atrasa, ou um avião despistou-se. Depois da investigação deu-se conta que não meteu combustível suficiente, ou que na pista tinha um detrito. Portanto, a segurança operacional entra para cautelar esses detalhes. A segurança operacional é aquele órgão que faz trabalhos de bastidores, né? Como que trabalha na surdina. Garantir que as operações do aeroporto, operações de aterragem de aeronaves, descolagem de aeronaves, operações
de manutenção aeroportuária, operações de serviço de bombeiros, a saída dos bombeiros para ir acudir uma emergência. Portanto, todas essas operações que permitem o aeroporto funcionar sejam feitas com segurança. Portanto, que se obedeçam procedimentos, né? Que se sigam os procedimentos. Né? Portanto, para que as coisas ocorram com segurança, naturalmente tem que haver procedimentos. Os procedimentos devem ser obedecidos. Então, o homem safety, o agente safety, safety é uma expressão inglesa, que significa segurança. Portanto, um agente de segurança operacional é um agente safety. Né? Portanto, o agente safety é aquela entidade, é aquela pessoa, não um polícia das operações, alguém que está a policiar os outros, não. Mas é aquele que assegura que os riscos ligados à operação são minimizados. É tipo um agente safety, é mais alguém que está em prol da prevenção. Ele calcula já os acidentes e incidentes e previne para que não aconteçam dentro do aeroporto. Praticamente é isto, ou tem uma outra definição? É isso, basicamente é isso. E esse cálculo que agora o Jesus me falou, é mediante processos de gestão de risco. Portanto, os riscos acontecem. Os riscos acontecem. Quase toda a operação acarreta riscos. Mas agora, será que devemos deixar de fazê-las porque têm riscos? Não vamos fazer isso. O oficial de operações, ou seja, o agente safety, entra ali para mitigar os riscos. Ele o que é que faz? Ele identifica perigos. Perigos, vê as consequências que advêm desses perigos, daí faz a gestão dos riscos relacionados com essas consequências. Faz a gestão dos riscos. Portanto, o que é essa gestão do risco? A adoção de medidas para que os riscos associados a essa operação, uma operação de embarque de passageiros, uma operação, por exemplo, a aeronave aterrou, está aí parada e tem abastecimento. Abastecer uma aeronave é uma operação arriscada, porque pode haver uma faísca ao lado, né? Pode haver uma pessoa a girar, a andar por aí com uma velocidade que não é recomendada. Então, deve-se precaver, prevenir isso por adoção de medidas, né? Medidas práticas para evitar que estes riscos possam agudizar, possam ser suficientemente grandes para causar algum acidente ou incidente grave. E esse acidente ou incidente grave belisca a operação, atrasa o avião, tem custos enormes para a companhia, danos reputacionais e outras coisas mais. Falando nisto aqui hoje, normalmente quando acontece esse tipo de coisas, atrasos de voo, acidentes contados na aviação, só tem nos explicado que é problemas técnicos e nós nunca tínhamos noção do que está por trás de tudo isso aqui. Então a segurança operacional vem por isso aqui. Então te convido a acompanhar o Aeropodcast, porque ele te explica minimamente o que acontece dentro da aviação. As nossas redes sociais estão a decorrer no link. Aproveita a nos seguir. E para você que vem para Benguela, já sabes, a nossa tripulação tem o prazer de adormecer no Hotel Messinga, que é um dos nossos parceiros. Então, já sabes, para ti que vem de Luanda ou de qualquer sítio, vem para Benguela, Hotel Messinga, é o espaço ideal para vocês. Olha, sei que não estás muito próximo de nós, não consegues sentir o aroma, mas eu e o Teixeira estamos bem cheirosos. Estamos a usar a fragrância da MTcheia, o aroma da aviação. Os aconselho a comprar e façam como eu. Esse é meu relógio, veio com a Agiliza Import, diretamente dos Estados Unidos para aqui, e é um dos nossos parceiros. Não só relógio, essa da pulseira também veio da Agiliza Import. A Agiliza Import está aí para isso, nos ajuda muito em termos de importação, né? É tudo aviação, tanto a MTcheia, a Agiliza Import, estão aí como nossos parceiros. E, doutor Eugênio, eu vivi um caso meio estranho, né? Eu tive um primo que saía de uma província para outra. No regresso fui acompanhar ele e ele ia de autocarro, então eu subi com ele até no autocarro, me mostrou o seu assento e a hora que era para o autocarro partir, o motor já disse que já vai arrancar o autocarro, então eu tive que descer e nos despedimos. Mas quando fui acompanhar um outro amigo meu para viajar de voo,
Ele assim, após fazer o check-in, teve uma área em que não me deixaram entrar. Eu quis acompanhar também até a aeronave, saber em que assento ele vai estar. E não me deixaram. Eu gostaria de saber por que eu, como acompanhante, não posso subir na aeronave, eu não posso chegar mais ou menos até o parque onde ficam os aviões. Bom, essa pergunta também é importante, porque precisamos esclarecer as pessoas e às vezes no aeroporto, durante esses anos de aviação de casa, temos acompanhado muitas reclamações, investidas até de acompanhantes contra agentes aeroportuários, porque não deixaram acompanhar o fulano ou ciclano. Algumas pessoas, algumas personalidades, né, talvez da sociedade em geral, famosos, talvez queiram chegar até a sala de embarque, mesmo não sendo passageiros, e não são permitidos. Mas por que é que eles não são permitidos? A lei da aviação diz que o acompanhante do passageiro ele só é permitido chegar até a zona pública. Portanto, é uma zona pública do aeroporto, e essa zona pública é aquela onde, logo na entrada, a partir do parque do estacionamento, a entrada do aeroporto, onde vemos aqueles embaladores de bagagens, tem casas de câmbios, tem bancos, tem lojas, e até mesmo restaurantes, e até mesmo o balcão de check-in. Portanto, depois do passageiro ter feito o check-in, o seu percurso ele está entregue à segurança aeroportuária. Ok? Está entregue à segurança aeroportuária. Portanto, ele passa, antes de chegar até a zona de imigração estrangeiros, ele passa por um local chamado ponto de inspeção de segurança. Ponto de inspeção de segurança, onde são pedido que ele deixe os seus pertences, portanto, o telefone, algum pertence metálico, né? O telefone, alguns pertences metálicos, e há outros mais, talvez até mesmo cinto, que ele tenha usado, e outros que o técnico de segurança achar necessário que ele deva deixar, ele deve colaborar, naturalmente, com o técnico de segurança. Isso é para a sua própria segurança. Né? Porque a segurança começa no lado de terra. A segurança da aviação, o avião lá no ar seguro, começa aqui. A preparação do avião começa aqui. Então, o aeroporto, ou seja, a aviação é até agora o transporte mais seguro. Portanto, só continua seguro porque é salvaguardado pelo pessoal que está em terra. Então é por isso que ele só passa no ponto de inspeção de segurança o passageiro. Portanto, por conta dos protocolos de segurança que existem no aeroporto, sendo o transporte mais seguro, precisa que se sigam protocolos rígidos de segurança, entretanto, facilitadores. Facilitam, mas não abrem lacunas para a insegurança. E os funcionários que trabalham nessa área de segurança operacional são todos treinados para identificar estes riscos ou apenas só os técnicos de safety? Para quem trabalha no todas as áreas que se referia à segurança do ponto de inspeção? Os funcionários em si, do aeroporto, são todos formados para identificar estes riscos? De uma forma geral, sim. De uma forma geral, sim. É verdade que existe a área de safety, um gabinete específico para a identificação de perigos, gestão dos riscos ligados a esses perigos, né, identificados. Entretanto, todo ente aeroportuário deve ser um agente de segurança. Por isso é que esta área de segurança operacional, já agora, gostava de dizer que a área de segurança operacional, né, na aviação é ligado a um anexo da ICAO. A ICAO é a autoridade, a organização da aviação civil internacional. Portanto, essa organização da aviação civil internacional tem vários documentos que regem a própria aviação civil. Alguns desses documentos são chamados de anexos. Portanto, houve uma convenção há alguns anos, né, no pós-guerra, em 1944, os Estados, aqueles Estados, sobretudo os vencedores da guerra, tinham aviões, já praticavam alguma aviação, mas decidiram harmonizar os processos. Daí decidiram fazer uma convenção, conhecida como Convenção de Chicago, né, nos Estados Unidos da América. Portanto, e muitos países ratificaram essa convenção.
Angola também ratificou essa convenção nos anos de 1990, por aí, na década de 90, que Angola ratificou. Portanto, voltando na ICAO, um dos anexos à Convenção de Chicago da ICAO é o anexo número 19, e a sigla inglesa é SMS, Safety Management System, Sistema de Gestão de Segurança Operacional, ou SGSO. Portanto, este anexo da ICAO, né, SGSO, é como que a Bíblia da segurança operacional. E a segurança operacional, neste anexo, é repartida em 4 pilares principais, que é a política e objetivo, gestão de riscos da segurança operacional, garantia da segurança operacional, bem como promoção e comunicação. Na política e objetivos entra o papel da autoridade máxima da empresa, da organização, o compromisso da alta gestão de uma empresa para com a segurança operacional. É como se o gestor máximo, né, ele assinasse um compromisso, como se dissesse, imagina que Josilde seja o gestor máximo. Eu, Josilde, me comprometo com a segurança operacional, a alocar recursos materiais, humanos, para com a segurança operacional, né? E outros compromissos mais. Isso é a política, objetivos, né? E definir os objetivos. O que é que eu quero com a segurança operacional? Risco zero, acidente zero, várias inspeções de segurança, formação ao pessoal, para que eles possam atingir aquele desiderato, aquele objetivo pelo qual eu preconizei, eu e o staff todo que me ladeia, preconizei. Depois tem o segundo pilar, que é a gestão de riscos. E este é o coração da segurança operacional. Porque segurança operacional resume-se em gestão de riscos. É mesmo segurança. Diferente da segurança da aviação civil, que é aquela segurança que combate atos de interferência ilícita, está ligado talvez à polícia, a crimes. Né? A segurança operacional não é essa. A segurança operacional tem um condão de prevenir, criar mecanismos para prevenir. Identificou, então, giza medidas para prevenir. Portanto, este é o segundo pilar, e o mais importante, que está interligado com todos os outros. O terceiro pilar é o pilar da garantia. Portanto, uma vez estabelecida a segurança operacional, você precisa garantir, né, que ele continue lá. Essa garantia vem por monitoramentos, vai ir monitorando o teu sistema, se está conforme você quis, se desviou, né, tem um padrão, se há um desvio ao padrão, então tens que fazer aí a correção matemática para que ele possa voltar naquele padrão ou estar próximo do padrão idealizado por si. Né? Depois temos o quarto e último pilar, que é o pilar da promoção e comunicação. Esse último pilar responde àquela pergunta. Todos são entes de segurança? Todos são. Porque a segurança operacional faz questão, o gabinete de safety, por exemplo, faz questão de dar formações periódicas, palestras, seminários, formações intensivas ou médias, básicas, a todos os entes. Todo mundo que trabalha no aeroporto tem uma obrigação de conhecer os perigos, como proceder dentro do aeroporto. Portanto, todos que trabalham no aeroporto são agentes de segurança operacional, não obstante ter uma equipa específica criada para fazer a gestão dos riscos de segurança operacional. Durante a prevenção dita pelo Dr. Eugênio Paiva, né, existem alguns tipos de atividades que fazem para que os profissionais do aeroporto não possam correr esses riscos operacionais, principalmente para as máquinas, né, que são os nossos aviões. Bom, há sim. Dentro da gestão de riscos e também da garantia, os aeroportos têm programas de inspeções. Como dissemos, o aeroporto é um ecossistema formado por múltiplas áreas. É uma engrenagem. Perdão? Muitos têm viaturas. Alguns de vocês talvez também tenham os seus carros próprios, carros a moto ou outro meio. Este meio precisa de fazer o quê? Manutenção.
Então, essa manutenção vai ajudar com que o seu meio esteja sempre, vamos dizer, esteja sempre em dia. Não é? Sem manutenção, aquilo vai estragar facilmente. Então, para a manutenção da segurança operacional, para a garantia da segurança operacional, para que as operações do aeroporto, operações de chegada, partida de aviões, operações de loading, né? Portanto, colocar a carga dentro do avião ou fora do avião, o embarque de passageiros, a operação de bombeiros e outras mais, sejam sempre seguras, é preciso que haja inspeções nos meios, inspeções regulares, inspeções de rotina. Por exemplo, a área de operações aeroportuárias, conforme dissemos no início, é uma área muito abrangente e é a área que tem a missão de fazer inspeções regulares às pistas. O coração do aeroporto é a pista, né? Certo. Portanto, a pista é o local utilizado para a aterragem e descolagem de aviões. Certo. É o coração do aeroporto. Sendo o coração do aeroporto, por assim dizer, é o garante da economia aeroportuária. Não havendo pista, não há aeroporto. Não havendo aeroporto, não há economia naquele segmento da aviação, ou seja, naquele segmento dos transportes aeronáuticos. Assim sendo, precisa que se façam inspeções regulares, tanto a pista, quanto ao pátio, ou a plataforma, ou a placa também, né? Podemos utilizar a plataforma, a pátio, a placa, né? Nós estamos numa multiplicidade de português, e estamos numa globalização que às vezes acabamos usando português de uma latitude, de outra latitude, né? Portanto, de latitudes diferentes, uns chamam de pátio, outros chamam de pista, né? Outros chamam de placa. Portanto, o assunto é o mesmo. É ali onde acontece a carga, a descarga de bens, a descida e subida de embarque e desembarque de passageiros, onde acontece o abastecimento de combustível, aeronave. Então, tem que haver sempre, tanto dos oficiais de operações aeroportuárias, como das empresas interessadas, aquelas empresas possuidoras de avião, fazer uma inspeção à pista, ou seja, à placa. Né? Talvez minutos antes da chegada da sua aeronave, alguns homens vão girando aí pela placa para verificar se tem alguns detritos que possam causar danos. Esses detritos nós chamamos de FOD, que naturalmente vamos... E também já botou que eu queria perguntar, porque tem vezes que os passageiros possam deixar cair alguma coisa na placa ou no pátio, não é isso? O passageiro pode deixar cair alguma coisa. No momento do embarque ou desembarque das bagagens, pode cair alguma coisa, como fita-cola, ou um guardanapo, e entre outras coisas. E também no princípio disseste sobre o abastecimento das viaturas. Pode cair algum combustível das aeronaves. Quem é responsável por essas recolhas de detritos na placa e o derrame de combustível na placa? Quem é que é responsável? E é a companhia ou a gestão aeroportuária? Responsável de recolher os detritos. Sim, de recolher e manter a placa limpa para que não haja esses detritos. Todos são. Todos? Todos são. É. Até a moça do check-in. Todos. Bom, a moça do check-in dificilmente vai naquele lado. Porque no aeroporto as pessoas têm um passe de acesso. E nesse passe está discriminado as áreas que eles têm acesso. Portanto, a moça do check-in dificilmente vai para aquele lado, a menos que tenha uma combinação de tarefas, né? Que no momento é operadora de check-in, mas quando aterra o avião é operadora de embarque e desembarque, né? É assistente de voo, assistente de embarque e desembarque. Mas de uma forma geral todos são. Toda a gente que opera na placa de estacionamento, toda a gente que trabalha ali, dos oficiais de operações aeroportuárias, a polícia fiscal, a aduaneira, os agentes de alfandegário, todos os outros que trabalham ali são responsáveis, porque os detritos estão na placa, estão nos locais onde eles às vezes circulam. Então quem viu recolhe. Agora vem uma dúvida. Desculpa cortar essa projeto. Então, nem toda a gente que trabalha no aeroporto tem acesso ao local onde pousa o avião.
onde tem as aeronaves. Sim. Tipo, não é só os acompanhantes ou os passageiros. Eu, por exemplo, se eu trabalhar no aeroporto, vai ter alguma área definida para que eu possa circular? Sim. Há uma área específica, simplesmente. Exatamente. Esta é uma função ligada à área de segurança da aviação civil. Portanto, para prevenir mesmo atos possíveis de sabotagem ou de negligência, né? Negligência ou mesmo ignorância, estando numa área que não sabe as regras, acaba agindo por ignorância. Então, as pessoas são limitadas por áreas de atuação. Ok. Portanto, para se estar no aeroporto, conforme disse há pouco tempo, tem que estar credenciado. Portanto, vai passar por um credenciamento, né? Vai ser credenciado, vai ser lhe dado um passe provisório ou permanente, mas para a área em que trabalha. Imagina um agente bancário que a sua agência bancária esteja no lado terra, junto aí na área pública. A renta caro, Por exemplo. Este agente bancário, além de que ele está interessado que o avião chegue para vir passageiros e ir lá bater a sua porta, né, para trocar moeda, talvez para levantar um valor e tal. Tem algum outro interesse na placa? Será que tem algum, assim, do ponto de vista rápido, tem algum outro interesse de trabalho na placa? O que é que o levou no aeroporto? Os serviços bancários. Serviços bancários. Então, cada um vai no aeroporto, trabalha no aeroporto, na área que o levou. Naturalmente, precisa estar naquela área. Porque se for numa outra área que não seja sua, aí pode abrir brechas de segurança. Não necessariamente que ele está aí perpetrar um ato criminoso. Não queremos dizer isso. Mas precisamos prevenir situações, né? Como dissemos, negligência. Ele não sabe como proceder ali. Por exemplo, no lado do ar não se deve fumar. E essa gente bancária talvez tenha seu cigarrinho para ir no bolso. Passou as barreiras de segurança e foi lá no lado do ar. E há uma aeronave a ser abastecida a uma distância, talvez de menos de 50 metros dele, e ele tira lá o seu cigarro e começa a fumar. Mas está a fumar ali por quê? Porque foi causar incêndio. Foi lá por isso. Não, por negligência, não sabe, ninguém lhe falou. E permitiram-no passar. E também a área dele de atuação não é aquela. Então, eles passam por seminários, né, de segurança operacional e também de segurança da aviação civil, como proceder no aeroporto, portanto, e o seu passe já está discriminado à área de atuação. Imagina que o aeroporto tenha múltiplas áreas e os passes estejam discriminados de 1 a 10 ou de 1 a 20, em que 1 é a parte de estacionamento, 2 área de check-in e assim sucessivamente. Se tu tens o número 2, que é a área de check-in, não podes ir no número 3 ou número 4, a menos que sejas escoltado por um agente de segurança da aviação civil ou tenhas uma coisa específica para ele fazer, mas naturalmente supervisionado. Ok. Desculpa. Falando de áreas, quantas áreas compõem a estrutura aeroportuária, especificamente? Falou da área da AFSEC e do ISOPA. Tem mais alguma outra área que trabalha também no aeroporto? Além das entidades, né, estatais, que nós já conhecemos, que são a Polícia Nacional e as companhias que não pertencem especificamente à entidade que gera o aeroporto. Um aeroporto, áreas técnicas, por exemplo. Sim. O aeroporto tem várias áreas técnicas, desde operações aeroportuárias, como disse, sou um oficial de operações aeroportuárias, né? E de operações aeroportuárias, segurança operacional, manutenção aeroportuária, segurança da aviação civil, serviço de salvamento e combate a incêndios, né? Os bombeiros, torre do controle, né? O serviço de tráfego aéreo, que são os controladores de tráfego aéreo. Tem também serviço de assistência de assistência e comunicação de voos, não é? As pessoas que trabalham na cabine de som, que fazem o anúncio dos voos. Tem também o serviço de informação de voo, que é uma outra área, não necessariamente cabine de som, mas é que passam informações relacionadas a perigos, a restrições da aviação, por exemplo. Essas restrições, por exemplo, há uma expressão na aviação chamada NOTAM,
NOTAM. Notam. Termina com M. Certo. Né? É uma sigla inglesa que se diz Notice to Airmen. Informações ao homem aéreo, né? Aos aeronavegantes. Quem difunde os NOTAMs são os técnicos de informação de voo. Os técnicos de informação de voo, o Serviço de Informação de Voo, também conhecido como AIS. Certo. Okay? Aeronautic Information Service. Portanto, o aeroporto é uma área multitransversal, é uma área transversal que concorrem vários técnicos, mas todos esses técnicos, como disse inicialmente, concorrem para o único objetivo: operações seguras. Ok, certo. Aqui, olha, nós estamos aqui. Estava aqui a refletir algo que o Dr. Eugênio disse, concernente à ICAO, que é a Organização Internacional da Aviação Civil. E surgiu uma dúvida. Nós temos nossos gestores aeroportuários e tem a Convenção de Chicago, que definiu as regras e os anexos de como funciona a aviação civil. É o gestor aeroportuário ou é a ICAO que define se um aeroporto pode fazer rotas nacionais ou internacionais? Bom, os dois entes têm relevância ali. Primeiro parte do querer, né? Do querer, da manifestação de interesse, da disposição para ter. Portanto, o gestor aeroportuário tem que manifestar interesse. E a fazer essa manifestação de interesse, não a ICAO, mas faz essa manifestação localmente, em Angola. A ICAO é a supervisora mundial da aviação civil. Em Angola temos também um ente que cuida da aviação civil. Este ente em Angola é a ANAC, que é a Autoridade Nacional da Aviação Civil. Para quem está em casa, né, para você que está lá em casa que não entende muito bem, vamos dizer assim, em termos que os jovens, as pessoas mais dominam, né, para além do pessoal da aviação, é como se a ICAO fosse a FIFA e a ANAC fosse a FAF, né? Federação Angolana. Sim, é mais ou menos, é mais ou menos assim. Sim. A ICAO rege internacionalmente, mas localmente tem uma entidade que controla e inspeciona aqui. Exatamente. Ah, Esta entidade, esta autoridade, em Angola é chamada de autoridade. Antigamente era um instituto que era conhecido como INAVIC, Instituto Nacional da Aviação Civil. Atualmente, este instituto, por orientação, por força de decreto presidencial, portanto, evoluiu para a autoridade. Portanto, é um instituto, é uma autoridade que já não está sobre a alçada de um ministério, por exemplo. É atualmente uma autoridade da aviação civil. Esta autoridade tem normativos. Esses normativos são baseados naturalmente nos documentos da ICAO. Mas estes normativos são os que nós utilizamos para fazermos os nossos trabalhos, fazer diretivas aqui local. Nós utilizamos nos aeroportos, por exemplo, né? Procedimentos de trabalho, procedimentos de gestão de riscos, procedimentos de gestão aeroportuária. Nós nos baseamos nos normativos locais. Né? Existem vários normativos, mas para a concepção, talvez certificação de aeroportos, as operações aeroportuárias, nós temos normativos técnico-aeronáutico 22 Alfa, 22 Bravo e 22 Charlie, 22A, 22B e 22C. Em termos aeronáuticos, nós, portanto, a comunicação, a linguagem ou fonética aeronáutica, nós substituímos as letras por nome. A chamamos de Alfa, o B é Bravo, C é Charlie, D é Delta, e assim sucessivamente. Portanto, sai de A, Alfa, a Zulu, A a Z. Então, os normativos são os que regem. Depois temos os instrutivos. Os instrutivos são a aplicabilidade daqueles normativos. Os instrutivos baseiam-se naturalmente nos normativos. Portanto, garantem a aplicabilidade dos normativos. Agora, quando uma operadora manifesta interesse de querer ter um aeroporto internacional, ok, ele vai escrever a ANAC, né? ANAC, eu tenho um aeroporto aqui, tenho condições, quero fazer voos internacionais. A ANAC naturalmente vai receber aquele pedido e não vai simplesmente deferir, ok,
a partir dos voos internacionais. Precisa vir cá a avaliar e ver se o aeroporto está a cumprir com os pressupostos para um aeroporto que tem operação internacional ou regional. Portanto, não simplesmente local, nacional, mas como regional, né, dentro da região, por exemplo, região da SADC, região africana, ou além mar, internacional. Então, existem regulamentos, existem pressupostos dentro da legislação nacional da aviação civil e cada aeroporto deve seguir. Portanto, seguindo esses pressupostos, a ANAC vir conferir que está a seguir pressupostos não só de procedimentos, mas como também de infraestrutura, característica de infraestrutura. Para ter um avião internacional, ou seja, para fazer uma operação internacional, por exemplo, a ANAC vai dizer que nos documentos, né, nos documentos reza que a pista precisa ter esta capacidade, que a pista para um avião, para a operação internacional, e de uso de que tipo de aeronave. Imagina que a companhia diga, eu quero operar com uma aeronave 777, né, a aeronave crítica, a maior aeronave que eu posso receber, tenho capacidade para receber a maior aeronave 777, 37, Boeing 37, triple, né, 3, Boeing 37. Então, há um pressuposto para o tipo de pista. Eles vão ver a resistência da pista, vão fazer alguns estudos, vão ver os tipos de caminho de circulação, vão ver o tipo de iluminação, os instrumentos de apoio à navegação que existem implantados no solo. Portanto, há um mecanismo, há uma série de pressupostos, de padrões que devem ser seguidos. Uma vez cumprido esses padrões, ok, dá o teu certificado para a operação internacional. Aí tu podes fazer as tuas operações, as tuas viagens internacionais a partir deste aeroporto. Caso não cumprir, tens algum tempo para fazer a correção das inconformidades registradas, se ainda estiveres interessado no processo. Portanto, a ANAC veio, identificou inconformidades para que voes internacionalmente. Aqui tem um erro, ali não se produz, aqui não está feito, esse, aquele, são pontos que precisas melhorar. Portanto, são não conformidades. Essas não conformidades que lhe são passadas, precisas criar mecanismo para ultrapassá-las. Aí vais preencher um plano de ações corretivas e vais fazer o acompanhamento e monitoramento do plano de ações corretivas com prazos estipulados. Okay. Se ainda estiveres interessado no processo. Ok. Agora, chefe Eugênio, no princípio da conversa, o chefe Eugênio falou de atos de interferência ilícita e invasão de placa. Será que é a mesma coisa ou tem alguma diferença? Bom, acaba sendo quase a mesma coisa. Mas atos de interferência ilícita muitas vezes têm intenção dolosa, criminosa. Okay. E nos atos de interferência ilícita temos os técnicos da aviação, de segurança da aviação civil, que vão fazer a intervenção, né? Eles estão na posição inicial, mas depois temos entidades, temos a polícia aeroportuária, que vão fazer o acompanhamento, o encaminhamento. Quando se tratar de um crime, naturalmente, os civis que trabalham como técnicos de segurança da aviação civil, eles não vão fazer a instrução de um crime, por exemplo, né? Não tem como. Aí vão deixar. Não bem falta de treinamento, são civis. Esse é um trabalho da polícia, do Ministério Público, tanto de digno magistrado do Ministério Público, que vão fazer os trâmites processuais, né? Vão instruir um processo daquele crime e tal. Okay. Então, quando se trata de uma interferência ilícita, ali naturalmente entra a ação policial. Ao passo que, quando há um erro não ligado à interferência ilícita, naturalmente não há ação policial. Há uma chamada de atenção, né? A correção daquilo que permitiu que o erro acontecesse, da brecha de segurança para que tal não volte a acontecer. Aí a segurança operacional entra para fazer um estudo do que terá acontecido.
Portanto, esse estudo é o tal chamado de método reativo. Portanto, a identificação de perigos, de riscos e perigos da aviação civil são feitos por 3 métodos. O método reativo, o método preventivo, e o método preventivo ou proativo, e o método preditivo. O reativo vem de reação. Depois do acontecido. Sim. Sempre aprendemos, né? Aconteceu algo, ok? Aprendemos com aquilo que aconteceu e aí vamos tapar os furos de como aquele assunto mau, portanto, aquele acidente, aquele incidente, vamos na causa raiz e vamos identificar como é que este acidente aconteceu, ok? Então, reativamente, como que vamos fechar aquela porta. Né? Não devia estar aberta, mas pronto, abriu, então vamos assumir e vamos fechar aquela porta. Perdão. Agora, a prevenção, os métodos proativos ou de prevenção, são mediante relatórios, são mediante informações, palestras, seguimento de procedimento, né? Cada um que termina o seu turno, por exemplo, turno de operações aeroportuárias, turno de bombeiros e outros turnos mais, no final do dia eles preenchem um relatório. Portanto, a análise desses relatórios, ou mesmo do relatório do próprio piloto comandante, né, quando ele vai descrever que na minha descolagem avistei muitas aves, possibilidade de entrada de ave num reator, ou houve atrasos na entrega de bagagem, ou um passageiro fez com que o avião atrasasse porque picou um prego ou um parafuso entrou no pé dele. Ou o follow me estava a guiar a aeronave, depois aí mesmo o pneu furou naquele momento. Portanto, esses são detalhes que ele vai preencher. E depois, nós baseando-nos nesses formulários, ou seja, nesses reportes, nós proativamente vamos passar a identificar lacunas que são frequentes, né? E vamos trabalhar neles. Agora, o método preditivo é como que prevê. É verdade que nós não somos videntes, mas por meio, talvez agora também com o advento da inteligência artificial, por meio da inteligência artificial, de programas específicos de gestão aeroportuária, gestão de risco de aviação civil, e mesmo o estudo de tendências durante certo mês, durante o primeiro trimestre do ano passado, desse ano, houve um aumento deste ou daquele perigo, ou seja, ou daquele risco. Aí nós vamos estudar a tendência. Ok. Então, quando temos essas festividades ou quando temos essas atividades, o risco desta ou daquela natureza tende a crescer. Aí vamos alocar, adotar medidas, reforçar, né? Lembrando-se do primeiro pilar, a política, e falar com quem manda para alocar recursos para que nós consigamos, alocar recursos para que nós consigamos colmatar este ou aquele déficit para que eventualmente no futuro não volte a acontecer. Vamos chegar no outro trimestre do outro ano, quando em 3 anos, no primeiro trimestre, o número de riscos ligados à pista ou a abastecimento era grande, vamos chegar, depois de prevenirmos preditivamente, vamos chegar no terceiro ano, já não vai se registrar. Por quê? Porque nós preditivamente, né, analisamos as tendências e também colocamos a barreira. Portanto, esses são os 3 métodos de identificação de perigos e de fazer, portanto, a gestão dos riscos. Doutor Rogério, nós temos a mínima noção de que quem trabalha no aeroporto tem contato com o avião. Essa noção nós tínhamos, e se calhar o aeroporto também recebeu funcionários novos, por exemplo, funcionário do restaurante ou funcionário do banco, com interesse em ver os aviões, e passa pela segurança sem ter o devido credenciamento. Já aconteceu que o aeroporto recebeu técnicos não treinados e causaram risco ou perigo para a segurança operacional? Já sim. Portanto, da minha experiência de que já vi, né? Naturalmente são dossiês a ser analisados que não são para ser abordados assim publicamente, mas
não necessariamente no espaço onde me encontro a trabalhar, mas noutras latitudes. Temos vários exemplos e talvez alguns deles são públicos. Se for a fazer uma pesquisa ou talvez em rede de internet, poderá ver vários crimes ou vários perigos causados por pessoas que agiram por negligência e por ignorância, estarem num local errado, num local sem treinamento. E essa falta de treinamento é um risco muito grande, né? É um risco muito grande, porque, conforme dissemos, os trabalhos no aeroporto são todos feitos com procedimentos. Precisa-se seguir estritamente os procedimentos de operação. E esses procedimentos, para que cada um de nós, vocês, saibam os procedimentos, alguém precisa instruí-lo. Se não for instruído e colocarem-no no campo de trabalho sem conhecer os procedimentos de trabalho, estás propenso a cometer erros. Né? Esses erros naturalmente são imputados a si, que cometeu, mas também imputados àquela pessoa que não treinou devidamente. Ok. Doutor Jânio, para quem deseja ingressar na aviação ou para quem trabalhar no aeroporto, o que é que o doutor Jânio aconselha a fazer neste momento? Nós sabemos que a nossa aviação em Angola está avançada, cada dia que passa. Já estamos a ter novo rumo. Já estamos a ter vários aeroportos internacionais e também acho que vai aumentar o número de técnicos. Para quem deseja ingressar, qual o conselho, o doutor dá, qual é a formação que ele tem que fazer, ou qual caminho deve seguir. Eu não sou recrutador, ok? Eu não sou recrutador, nem menos um técnico de recursos humanos para recrutar. Entretanto, a maioria das formações ligadas aos aeroportos são recebidas mesmo nestes órgãos, nesses locais, nesses centros. Né? O que muitas vezes acontece é a manifestação da intenção de recrutar gente. E muitas das vezes o que temos visto é que a área que precisa, por exemplo, se é o aeroporto, se é a área de controle de tráfego aéreo, a companhia aérea, ele vai pedir qualificação profissional, qualificação acadêmica, na maioria das vezes, qualificação acadêmica. As qualificações acadêmicas é que são um indicador da área em que vai trabalhar. Né? Por exemplo, muito comum os controladores de tráfego aéreo, a área de controle, eu não falo em nome de controle, não sou um controlador de tráfego aéreo, estou a falar de uma forma assim aberta, né, de uma geral. Controlador de tráfego aéreo, que eu tenho visto ainda recentemente, vi um documento assim, né? Eles pedem pessoas ligadas a ciências físicas, né? Tipo matemática, licenciado em matemática, física, né? Não muito em biologia, por exemplo, né? Também vimos não necessariamente que alguém talvez que tenha feito uma licenciatura ou ensino médio em biologia não vai concorrer. Ela é livre, mas as áreas... Deve ter alguns cursos técnicos. Sim. Quem recruta deve saber o que quer. Sim. Né? Então ele vai traçar o perfil do candidato. Portanto, eu não consigo falar perfil de nenhum candidato. Os técnicos aeroportuários, a área de recursos humanos, eles não são especialistas da aviação também. Né? Então, recursos humanos é uma área. Naturalmente, eles vão aconselhar-se dos especialistas. Não, talvez na direção de segurança operacional, direção de operações, direção de manutenção. A área que tiver a recrutar. A direção de manutenção diz que precisa de 10 técnicos, por exemplo. Estava a dizer recursos humanos. E ele vai traçar o perfil. Os técnicos que eu preciso têm que ser assim, com essa capacidade. E aí o recurso humano, que tem também as ferramentas necessárias para ver, né, vai aliar aquele perfil traçado com as suas ferramentas. Vai ver, ok, desse perfil que me solicitaram, então no ramo de trabalho ou no ramo acadêmico, só podem ser pessoas ligadas a esta matéria ou esta ou aquela matéria do saber. Portanto, um profissional mal contratado
mal contratado, mal recrutado, é um elemento de risco para a segurança operacional. Vimos aqui o doutor Eugênio a falar muitos termos em inglês que existem dentro do aeroporto. Quer dizer que o inglês também é muito importante para quem deseja ingressar na aviação. Naturalmente. Naturalmente. Tendo em conta a globalização bom, nós não lidamos só com pessoas da língua portuguesa. Certo. Maioritariamente são pessoas de outras línguas, sobretudo o inglês. E, aliás, a ICAO tem línguas específicas. O inglês, o francês, acredito, o russo e o árabe. Okay. Passo o erro, ok? Portanto, então, quando está em comunicação, por exemplo, os controladores de tráfego aéreo obrigatoriamente precisam de saber algum nível de inglês. E eles são como que inspecionados de tempo em tempo para aferir se aquele nível continua lá. Então, outras áreas precisam também de saber. Um oficial de operações aeroportuárias precisa também ter algum nível de inglês. Por exemplo, o tripulante vai descer, foi parqueado o seu avião, mas talvez eu quis que fosse parqueado um bocadinho mais para cá ou mais para lá, ou não quis que parqueassem no sentido nose in, nose out, quisesse um outro tipo de parqueamento, ou quer uma informação relacionada ao aeroporto, ele vai descer do seu avião e vai lá na sala de operações. Okay. Talvez seja um indivíduo de língua inglesa, seja a sua primeira vez em Angola, não fala português. E seria uma lástima se saísse daí sem informação, né? Informação, sem falar uma língua que ninguém sabe, né? Tivemos um vídeo assim, que é desse gênero. E, doutor Eugênio, já estamos quase na nossa reta final, mas não poderíamos sair sem falar de um ponto muito importante. Quando estávamos a fazer a investigação, quando fomos ver os dados do Dr. Eugênio, principalmente no LinkedIn, vimos uma fotografia tua ao lado de vários técnicos com sacos plásticos na placa, a fazerem recolhas de alguma coisa na placa. E nós ficamos curiosos em saber o que é aquilo. E vários detritos. Não temos o domínio, então gostamos que o Dr. Eugênio nos desse essa explicação antes que nós terminássemos. Se calhar também tem alguém que viu o teu perfil e tem essa dúvida. Aquilo é FOD. Né? FOD. É uma sigla inglesa para Foreign Object Debris. Foreign, de estrangeiro, estranho, objetos, debris. Detritos, coisas pequenas. Portanto, é traduzido literalmente danos por objetos estranhos. Existem vários objetos. Falamos há pouco tempo de alguém que talvez entrou-lhe um prego ou um parafuso. Vários materiais que nós usamos de trabalho e quando é no momento do trabalho são úteis, ferramentas úteis. Mas quando já não está no momento do trabalho, está numa área ativa de operação no lado do ar, aquilo constitui um FOD. Portanto, a aeronave pode embater nele, né? A aeronave pode pisar nele. As pessoas que apoiam a operação podem pisar. Alguém que talvez que vai na placa, no lado do ar, sem equipamento de proteção individual, sem bota específica, ou sem um sapato resistente, talvez seja uma senhora, está com uma sandália leve. Ou um homem, talvez seja um sapato leve. E aquele prego, aquele parafuso é minúsculo, tem aí uns 2 centímetros e ele está assim de pé. Nós ao passar por lá, pisamos aquilo. Principalmente em operações noturnas. Em operações noturnas. Portanto, esse homem que pisou aí é importante para a operação. Muito. Não é verdade? Sim. Quando ele pisa ali, é menos um para a operação. E ele pode estrangular todo um plano. Então, por isso aqui precisa que haja campanha de recolha daquilo. Todos os dias precisa haver recolha de FOD. Mas cada aeroporto tem planos estabelecidos, mensais, semanais, trimestrais ou bimensais para a recolha de FOD. Né? Portanto, eles fazem uma caminhada como que uma fila indiana, uma luva e um pequeno saco e vão olhando, né?
Quem vê assim a primeira começa a se perguntar, mas o que estão a fazer? Mas ele vai olhando milimetricamente, ponto a ponto, de uma extensão da placa ou de um lado previamente programado. Uma vez que os indicadores anteriores mostraram que a concentração de FOD é naquele sítio. Então, faz-se um trabalho para a recolha daquele sítio. Né? As recolhas podem ser pedras, gravilhas, parafusos, latas, garrafas, rolos, tampas, aquele etiquete de mala, borrachas, né? Há viaturas que não estão tecnicamente bem preparadas, os seus pneus até já estão a sair picos, né? Alguns até caem mesmo arame, pneu todo mesmo, uma metade do pneu com aquele arame. Portanto, são esses detalhes que podem comprometer, são coisas pequenas que podem comprometer a operação, toda uma operação. Então, naturalmente, é necessário que haja esse engajamento da parte da gestão aeroportuária, da direção do aeroporto, né, que vai naturalmente baixar a orientação, né, tem um documento assinado pelo próprio gestor do aeroporto e encabeçado pelo responsável da área de segurança operacional, fazer que este programa se cumpra. Todos os meses, um certo dia do mês, estão ali a recolher. E também pode ser extraordinariamente, e todos os dias, sempre que houver atividade, tem que ir para lá. Né? Há aeroportos que tem carro vassoura, né, que eles vão fazendo um trabalho de limpeza programada, pode ser mensal, semanal, trimestralmente. Depende também da intensidade do movimento de cada aeroporto. E, doutor Eugênio, como é que o doutor Eugênio hoje define a aviação? Já estamos na nosso país, como é que vai? Para ti, o que é a aviação e como é que defines e o que é que ela é para ti? Qual caminho Angola está a ter? Bom, a aviação está a ter um caminho, um percurso excelente no nosso país. Né? Bom, já houve tempo que tivemos mais números, mais companhias a operar, mas não estamos no momento, no ponto áureo da aviação, né, por assim dizer. Mas há muito interesse, óbvio-se que há muitos interesses de companhias estrangeiras a quererem operar no nosso aeroporto. Algumas cessam, outras entram. Recentemente inauguramos mais um aeroporto, né, em Angola. Portanto, vamos lá dizer que agora é a nossa coqueluche no país, né? Portanto, um aeroporto moderno, um aeroporto que quem já passou por lá diz que é um uau, né? É um luxo. Portanto, o terceiro maior de África. O terceiro maior de África, ok? Está a pesquisar muito, né? E também aqui na nossa província, aqui na nossa província, em Benguela, nós temos também um dos aeroportos mais modernos de Angola. Talvez antes de termos esse aeroporto que mencionei do Bom Jesus, o da Catumela destacava-se muito, né? Portanto, recentemente esse aeroporto foi certificado internacional. É uma boa nova para o país, é uma boa nova para a província. E também agora com o corredor do Lubito, esse aeroporto destaca-se como um motor econômico que apoia o corredor do Lubito. Portanto, na transversalidade da economia da província, né, o aeroporto de Catumela destaca-se. Então, a aeronáutica, a aviação no país recomenda-se. Queremos agradecer a presença do Dr. Eugênio. Já agora, perguntar ao Dr. Eugênio o que é que acha do nosso projeto, do Aeropodcast. A nossa equipe agradece, né, a presença do Dr. Eugênio. É o primeiro episódio, é um dos primeiros convidados a estar aqui. E quem sabe as próximas vezes também estará cá. Então, o que é que o Dr. Eugênio acha do projeto? Muito bom, como disse no início, é um projeto que veio dar vez e voz aos profissionais da aviação, né? Nós ficamos lá nos bastidores. Quem entra no aeroporto, imagina que o aeroporto é essa companhia aérea. Né? Certo. Eu há muitos anos, conforme disse, imaginava que o aeroporto é TAG. Eu também. Mas agora que estamos no aeroporto, vemos que não é só a TAG. Não é que não é TAG. Digo, não é só a TAG. A TAG é um dos entes, é uma das engrenagens desse ecossistema aeroportuário. Portanto, é um todo. Né? Desde as companhias aéreas, onde a TAG se encaixa,
desde o gestor do aeroporto. Por exemplo, no nosso país temos 2 gestores de aeroportos, né? Temos a SGA, a Sociedade Gestora de Aeroportos, que felizmente eu e muitos gestores por aí fazem parte, né? Sou um técnico de segurança operacional ligado a essa empresa. Portanto, tem também a empresa Atos, né? Um operador temporário de aeroportos, que está a gerir o aeroporto de Bom Jesus. Portanto, o aeroporto é um ecossistema, é um motor econômico, né, de busca econômica, porque ele faz conectividade, ele leva pessoas de um ponto para outro. No aeroporto nós temos comércio, né? No aeroporto temos uma série de situações que acontecem lá. É um mundo o aeroporto. É um mundo. E assim foi o nosso primeiro episódio do Aero Podcast. Aqui é o nosso pouso. Nos resta agradecer ao Dr. Eugênio por ser o nosso primeiro convidado, por ter aceitado o nosso convite. Agradecer toda a equipa do Aero Podcast. Agradecer os nossos parceiros, o Hotel Missinga, a M Chateia e a Agiliza Importe. E para você que está em casa, para não perder nenhum episódio do Aero Podcast, nos siga e curta os nossos canais. Eu sou José de Cristóvão. E eu sou José Teixeira. E assim foi o primeiro episódio do Aero Podcast.